Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Diogo Fagundes, é um prazer estar falando com vocês. Diogo Fagundes que vos fala é publicitário de nascença, professor universitário, palestrante e estou empresário à frente da Unomoksha, uma empresa especializada em projetos para varejo. Transformação digital é um grande sistema, um ecossistema que envolve consumidores, envolve empreendedores, envolve a maneira como a sociedade se organiza e se comporta. Transformação digital, no meu entender, inclusive faço aqui um adendo, transformação não é algo que é finito, né, seja finito. Transformação é uma constância. Ninguém vira a chave e fala, estou me transformando. Transformação digital, play. Não, transformação é uma constância. Então a gente vive nessa metamorfose digital há alguns anos, né? Eu faço parte de uma geração dita e conhecida academicamente como geração Y, até os anos 90, né? Então eu participei, a minha geração participou muito dessa mudança, dessa virada maior de chave. E aos que estão nos ouvindo agora, já nativos digitais, né? Em sua grande maioria, não imagina como o mundo era antes, né, de todo esse movimento. Inclusive, a transformação digital nos possibilita hoje estarmos juntos, nesta noite, conversando, compartilhando ideias, de uma maneira não presencial. Bom, a Unomoksha, a empresa a qual estou à frente hoje, é uma empresa especializada em projetos para varejo. Então nós atuamos desde a concepção de marcas, né, de brand, de identidade visual, até a parte de arquitetura de uma loja, despertando ali a questão sensorial, até a construção da loja, né? Então a gente pega todos os pontos, a grande maioria dos pontos de contato do consumidor. E quando a gente envolve publicidade, né, branding, marketing, arquitetura, se eu fosse contar aqui como eram feitas antes as peças publicitárias ou os projetos de arquitetura, vocês ficariam loucos. Mas assim, um anúncio, você quando tinha que aprovar com o cliente, você levava uma folha, né, uma prancha com anúncio. Então vocês imaginam hoje criar um anúncio, levar para o cliente em papel e ele fala, putz, não gostei disso, você tem que voltar para redesenhar ou tentar fazer alguma emenda ali. Foi uma boa fase, certo? Existe muito essa questão também tradicionalista de dizer, não, a publicidade antes era melhor, ou a arquitetura de antes no desenho Anakin era melhor, mas não existe essa de melhor ou pior, existe a transformação. Hoje a gente consegue fazer projetos em todo o país, graças aos avanços tecnológicos, de maneira que, enquanto estou aqui falando com vocês, né, gravando esse bate-papo, a equipe desenvolve projetos para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, para Brasília, tudo graças a essa interação. Hoje a gente ganha em agilidade, a gente ganha em flexibilidade, porque você hoje consegue construir com softwares, idealizar marcas e aplicações que o cliente olha e fala, nossa, mas isso aqui já foi feito. Não, é uma aplicação 3D, ou é um vídeo de como vai ficar o seu espaço. Então, no setor de varejo ao qual nós atuamos, em especial, nos trouxe, né, benefícios assim imensuráveis. E eu sou muito feliz de acompanhar e fazer parte disso. E também ter aprendido um pouco com a dita velha escola, né, por assim dizer. Acho que muita informação, muita agilidade nesse processo tecnológico também trouxe vamos dizer assim, algumas implicações. Do ponto de vista de quem comercializa projetos, que é o meu caso, traz a falsa sensação de que, poxa vida, abre aspas, Diogo, mas é só apertar um botão, fazer um anúncio, é muito simples isso, é só montar um layout, é muito simples. Então, isso por vezes, não estou me vitimizando, mas acaba trazendo uma ideia superficial, exacerbada de que as coisas são muito mais fáceis do que verdadeiramente o são. Então, mas não é um ponto tão negativo, ou não chega a ser uma desvantagem, quando a gente assume o protagonismo da nossa profissão e, sobretudo, da nossa importância como profissionais. Não é porque hoje em dia está mais fácil do que antes de fazer um projeto, no que diz respeito a recursos, que o profissional mereça ser desvalorizado
ou enfim, ter algum demérito por ser rápido ou não. Então antes, também falando um pouco de publicidade, você ia, pegava o brief com o cliente, discutia, desenhava, rabiscava, fazia, coloria, levava para o cliente. Era um processo muito mais demorado, sei lá, projetar em arquitetura um espaço levaria 20, 30 dias, dependendo, né, do tamanho, as medições. Hoje é muito mais rápido, mas o mesmo trabalho, obviamente, requer muito mais criatividade, porque também toda essa transformação digital nos traz uma série de influências, inclusive uma sobrecarga de influências, né? Então antes a gente sentava e compunha um brainstorm, você tipo, e a tua equipe, do nada, do zero. Hoje o excesso de informação também te coloca dentro de uma bolha que às vezes empaca a tua criatividade. Tanto na publicidade, na arquitetura, enfim, em outras áreas também, né? Então, as vantagens foram ditas, as desvantagens, que não são tão desvantagens assim, são essas. A falta de percepção de valor e desvalorização do profissional, e a questão de muita informação para compor o seu repertório visual. Isso às vezes acaba no dia a dia pegando. São muitos caminhos e às vezes poucas soluções. Dificuldades enfrentadas no começo da minha carreira. Como eu disse anteriormente, eu sou um privilegiado por ter feito parte dessa transição entre gerações. Dificuldades, eu lembro muito, e ainda na minha época de estudante, né, assim como vocês, que a nossa maneira de recorrer à literatura, às referências, elas eram mais restritivas, por assim dizer. Então tínhamos os livros recomendados, né, pelos professores, e a fonte de busca ainda era bem precária, principalmente no Brasil, no nosso idioma, né, em português. Eu que sempre estudei marketing, e a gente sabe que o berço do marketing, um grande celeiro do mundo, marketing ainda é os Estados Unidos e tudo, né, por toda essa questão histórica do pós-industrial ali, enfim. Então, as referências que tínhamos eram limitadas às literaturas que o Brasil disponibilizava para os seus autores, muito bons, por sinal, né, mas ficava restrito. Nessa minha trajetória como professor acadêmico, né, eu percebo hoje que vocês estão numa ótima fase, e principalmente o que te sugere sair da zona de conforto, do comodismo, porque as referências são vastas. Você pode hoje ter a aula em sua instituição, pagando regularmente as mensalidades, e pode fazer diversos cursos livres complementares ao que você estuda, totalmente gratuito, graças aos avanços tecnológicos da internet. Então, e digo mais, né? É uma era de protagonismo e não de vitimismo. Poxa, o professor não ensinou esse tal assunto. Talvez não tenha chegado a hora de aprender sobre isso, mas também tem a questão de você poder buscar outras formas de se instruir sobre determinado assunto em específico. Hoje, quando se tem dúvida na operação de algum software, você tem a possibilidade de dar o Google, de ver o YouTube mesmo e ver como faz, os tutoriais, de tudo. Maquiagem, de Photoshop, de tudo, de emagrecimento, de culinária. Então, é uma fase inspiradora, devo admitir. No fundo, como eu falei no começo, né, a transformação digital, ela não é algo que veio, temporal. A transformação é atemporal e contínua. E posto isso, a gente não deve se assustar com essa transformação digital e tampouco os impactos, porque eles tendem sempre a ser positivos. Principalmente o varejo, que é o setor que eu atuo hoje. Então, se a gente prestar atenção e perceber grandes movimentos de grandes empresas, por exemplo, a Amazon, a gigante da internet, vocês conhecem, que poderia dizer, nós nascemos digitais e nossa pegada é essa. Eles estão investindo grandes somas de dinheiro em pontos físicos. É uma coisa completamente maluca isso. Como que uma grande rede, né, de internet vai montar ponto físico? E igualmente, um Walmart, um outro gigante player do mercado de varejo, tem suas operações estruturadas, físicas, e está investindo também grandes somas no varejo online, na questão digital. Então, uma coisa não anula a outra. Eu acho que não me assusta, porque tudo na vida é o equilíbrio. E principalmente porque nós, como comunicadores, como publicitários, temos que entender o comportamento dos consumidores.
Afinal de contas, eles são os detentores os principais motivadores de nossa existência, né, como publicitários. Então a gente tem que acompanhar, no fundo, o que o consumidor é. Eu costumo dizer que o marketing muda porque as pessoas mudam. E aí vou fazer aqui um outro paralelo. Os publicitários mudam, as empresas mudam e se adequam a essas questões digitais, não porque elas querem, mas porque o consumidor é o que, é o que dá o kick nisso, né? Que começa toda essa história. Então, não me assusta. Me assustaria fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes, como diria Albert Einstein. Então é um momento promissor, principalmente para a gente, vocês, futuros publicitários, profissionais de marketing. A gente tem uma ferramenta e um momento excelente de exponencial criatividade e criação aí para explorar, tá? A respeito do que dizem, né, que as coisas estão mudando muito rápido e o mercado está tenebroso, não dê ouvido a isso. Imagina os publicitários da década de 70 quando falaram que ia inventar um computador. Os que ficaram melindrosos ou mimizentos, né, que é um sinônimo equivalente, os mimizentos realmente sumiu. E existem publicitários, grandes nomes da publicidade, que se reinventaram junto. O desafio é esse, é você como profissional se reinventar junto com o consumidor. Essa é a fórmula, assim, não tem segredo, é isso, basicamente. Como eu vejo publicidade do futuro? Eu devolvo essa pergunta a vocês, que são o futuro. Como é a postura do publicitário do futuro? A mesma de sempre. Entendendo o consumidor. A nossa profissão é desvendar a mente dos consumidores. Então, essa pergunta ela é interessante, mas ao mesmo tempo ela nos traz uma inquietação. Como a gente vai continuar entendendo, compreendendo e traduzindo a beleza que é a mente humana, materializando ela em peças publicitárias, em campanhas, seja on ou seja off, porque também não existe isso. E cabe aqui um outro adendo, nós consumidores, porque também sou consumidor, a gente tem que ter sempre essa visão do omnichannel, né? O consumidor, ele não é só a internet, não é só on, não é só off, ele é uma mistura de tudo isso. De maneira que as pessoas dizem, a publicidade tradicional vai acabar. Não, porque a publicidade tradicional não existe. A publicidade não é nada tradicional. Tradicional é aquilo que é sempre a mesma coisa. O publicitário, tudo que tem que ser, tudo que tem que não ser é tradicional, né? E, poxa, mas é porque a internet está tomando espaço das grandes mídias, isso também não é um ponto em discussão aqui. O ponto é que sobreviverá nesse mercado, será bem sucedido nesse mercado, publicitários que sejam sobretudo consumidores. Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem, ninguém é capaz de convencer, persuadir, informar aquilo que não sabe. Então, desculpa devolver essa pergunta a vocês, mas a pergunta do Diogo é: qual que é a postura do publicitário do futuro?